quando temos pessoas serem possadas, nós também aproveitamos esse momento. E assim eu gostaria de chamar 3 homens valentes do Senhor. Joviano, Ítalo e Samuel, que se coloquem aqui na frente, por favor. Esses homens de Deus, eles lideraram junto comigo a congregação de Nova Metrópole. E da mesma forma como eu, serviram a essa igreja. E um dia também eu fui empossado para ser designado como pastor auxiliar em Monte Sião, designado para estar à frente da congregação de Nova Metrópole. Mas todo pastor também precisa de ajuda. Na nossa igreja presbiteriana no Brasil é chamado mesa administrativa, que ajuda o pastor em uma congregação. Normalmente nós chamamos 3 homens em que Deus capacitou com alguns dons, e diga-se de passagem que são dons diferentes, para que na igreja aconteça algo chamado complementarismo. Cada um ajudando nas suas áreas, mas ao mesmo tempo louvando ao Senhor, na maneira como Deus em si mesmo trabalhou por eles. Normalmente se ora, mas como também sou pastor dessas pequenas ovelhas, eu gostaria de trazer algumas palavras a cada um deles. Eu convido que vocês 3 fiquem de frente para mim momentaneamente, e alguns passos atrás. Vou tentar não chorar também. Joviano, e para quem não sabe quem é o Joviano, é o primeiro à minha esquerda, que está à direita de vocês. Joviano, você tem a força de Caleb. E agora que a igreja de Nova Metrópole venha também ter essa força. E que diga, hoje eu estou tão forte como no dia da minha juventude. E ainda se mantém a mesma força para sair e para entrar na peleja do nosso Deus. Que essa força te acompanhe todos os seus dias. Vencendo os desafios em nome do Senhor. Que a fé viva e a disposição estejam sempre aliados à sua casa, mantendo acesa essa chama de coragem e perseverança. Ítalo é o nome deste que está no meu meio, no meio de vocês. Que a mansidão de Moisés continue a lhe seguir. E que agora essa igreja também venha a ter essa característica. Homem manso para vencer os desafios, para analisar situações e não ser movido por emoções. Que a tua mansidão seja cada vez mais emanada de Cristo, refletindo a paz que vem do alto. Que a humildade e a obediência nunca se apartam da tua família. E que a tua liderança seja suave e firme, como a do nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Samuel, este é à minha direita, que está à esquerda de vocês. Você recebeu a inteligência de Bezalel, aquele que construiu o tabernáculo do Senhor. Mesmo sendo jovem, Deus o agraciou com isso. Você tem a juventude e a inteligência dele. E que agora essa igreja também venha a ter a mesma característica. Encher o Espírito do Senhor de entendimento e de ciência, em diversas áreas, para ser usado com sabedoria. Que a tua criatividade revele que todo serviço vem de Deus e deve ser usado para a glória dele. Que o Espírito Santo continue te guiando, fazendo da tua mente e das tuas mãos instrumento de edificação e beleza no reino. Essas são as bênçãos de um singelo pastor. Mas nesse momento eu acredito que eu não vou conseguir orar por vocês. Vou pedir a ajuda do pastor titular, Monte Sião, pastor Rogério, que ore, nos abençoando, nos convocando para o serviço do Senhor Deus.
não entendam erroneamente o gesto do reverendo Leide, ele não vai receber a voz. Né? Está prestando solidariedade a esse. É um dia de muita emoção. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso eterno Pai, Tu és o Deus criador de todas as coisas. Tudo foi feito, Senhor, de uma forma bela, rica, revela a criatividade onipotente. Cada flor que desabrocha, Senhor, cada pássaro que canta, de alguma forma celebra, Senhor, a tua providência. E nos ensina que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma. E sendo nós, Senhor, a coroa da tua criação, se tu sustenta passarinhos, Senhor, não há de sustentar aqueles que foram feitos à imagem e semelhança tua. E mais ainda, nós que fomos lavados pelo sangue do Cordeiro, nós que fomos batizados com o Espírito Santo de Deus, que nos deu um novo coração, que nos uniu, Cristo Jesus, de tal forma que todas as bênçãos celestiais nós desfrutamos nas regiões celestes em Cristo Jesus. Ó Deus triuno, todas essas três pessoas plenas de atributos maravilhosos, chamou homens, vocacionou, deu dons para servir a tua igreja. E eis aqui, Senhor, esses três varões. Eles precisam de ti. Porque conforme disse o teu bendito Filho, o único mediador, nosso Senhor, ele disse, sem mim, nada podeis fazer. Então eles precisam, Senhor, ser revestidos com o poder do alto. Dá-lhes, ó Deus, também muita sabedoria para saber lidar, Senhor, com este rebanho em cada novo desafio que se apresenta. E que eles possam honrar, caminharem para e passo, Senhor, por um anjo desta igreja, reverendo Manassés. Dá graça a todos eles, ó Deus, para bem nos servir. Porque como todos nós sabemos, não basta, Senhor, começar bem. É necessário terminar bem. Que o ministério deles, ó Deus, seja feito para a honra e glória do teu nome, para o serviço dos santos nesta comunidade. Ouve-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Esta oração eu declaro oficialmente vocês devidamente empossados em seus carros. Vamos lá. Receba os nossos cumprimentos. Se aproxima aqui, por gentileza. Presbítero Fernando, representando o Conselho Monciano, estende a destra para acompanhar.
Irmãos, aproveito também a ocasião para apresentar oficialmente o pastor auxiliar da Igreja Presbiteriana Monte Sião, pastor de fato desta congregação, reverendo Manassés, apesar da pouca idade, Senhor, para a glória dele, dotou esse rapaz com muitas habilidades, muitos dons. E o começo do ministério dele tem sido marcado por muitos desafios e muitos sofrimentos. É assim que Deus trabalha no coração dos seus, principalmente daqueles que estão à frente. Se você é crente, você deve se preocupar se você não está sendo severamente provado por Deus. É assim que Deus trabalha nos nossos corações, não somente pela palavra, mas no calor do sofrimento. Então, a nossa Constituição diz que a posse do pastor auxiliar deve ser na presença do conselho. O conselho de Monte Sião está aqui presente. Eu gostaria que fosse também um ato público. Vamos orar. Vou pedir que o reverendo Carlos Alberto ore por esse rapaz. O nosso pastor decano. A maneira de chamar de velho. Mano, velho, né, mano? Vamos orar então, meus irmãos, pela vida do reverendo Manassés. Privilégio de conhecer ele em 2005, 2007. Nem me lembro mais, né? A memória está ficando ruim, né? Nem podíamos imaginar que ele iria se tornar um pastor para a glória de Deus, né? E agora, como pastor auxiliar da Igreja Presbiteriana de Monte Sião, recebendo oficialmente também a sua posse. Quero convidar a igreja somente a ficar em pé um pouquinho enquanto a gente faz essa oração pelo nosso irmão e reverendo Manassés, que nós temos o maior carinho, ele sabe disso, não somente por ele, mas pela família. Né, irmã Anazélio? Vamos orar então pelo nosso irmão e reverendo Manassés. Senhor nosso Deus, nosso bendito Pai, tu que és o Senhor de toda a glória, Senhor da nossa história, o Senhor da nossa vida. Pedimos a tua bênção neste momento, Senhor, para o reverendo Manassés, que oficialmente recebe a posse como pastor auxiliar da Igreja Presbiteriana de Monte Sião e também pastor desta congregação. Que o Senhor seja com ele, que o Senhor o ajude, auxilie. Tome ele em tuas mãos, Senhor, para que ele realize um grande ministério para a glória do Senhor. Amém. E nós sabemos, ó Deus, o quanto é sofrido o ministério, mas o quanto, Senhor Deus, é gratificante. É um privilégio servir ao Senhor, com as nossas vidas, com nossos dons, com nossos talentos, com todo o nosso ser. Pedimos, ó Deus, para que esta congregação cada vez mais cresça, que ela adquira, Senhor Deus, o seu patrimônio próprio no futuro, assim como tu fizeste também conosco, Senhor Deus, na Igreja Presbiteriana de Horizonte. Que a tua bênção esteja sobre esta congregação, sobre o seu pastor e sobre o conselho da Igreja Presbiteriana de Monte Sião. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar.